Estrela. I don't know whether I was right or wrong. I guess I'll never know. But I made it. And I guess I should be thankful for that. Esse jogo não é muito conhecido aqui no Brasil, e não só no Brasil, no Ocidente mesmo, fora da Rússia e alguns países da Europa, aqui nas Américas o Stalker não é muito conhecido, principalmente no Brasil. Parte disso vem do fato do jogo ser exclusivo para PC, e antigamente PC não era nada comparado com o que é hoje em dia. Antigamente consoles eram muito mais famosos e se um jogo não saísse para consoles, as chances dele fazer sucesso eram muito pequenas. E por Stalker nunca ter tido um port de consoles, e também por ser um jogo ucraniano, né, de uma região que não é muito famosa por fazer jogos, e a empresa que produziu Stalker não era muito grande, então esses dois fatores dificultaram muito o potencial dos jogos da série Stalker de bombarem por aqui. E isso me deixou muito triste, porque Stalker, Shadow of Chernobyl, é o meu jogo favorito de todos os tempos, de todos os jogos que eu joguei na minha vida, né? E para fazer com que vocês entendam o porquê disso, a gente vai ter que viajar um pouquinho, precisamente para Chernobyl, na Ucrânia da União Soviética. O ano é de 1986. No dia 26 de abril, às 1h23 da madrugada, o ser humano presenciava o maior desastre nuclear da história. Por conta de um teste de segurança mal feito, o reator RBMK número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, levando a uma grande emissão de radiações alfa, gama e beta em uma região de mais de 2.600 km². Pelo menos 200 toneladas de dejetos nucleares foram lançados pelo ar, e um total de radiação equivalente a mais de 500 bombas Little Boy, a bomba nuclear que foi detonada em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso criou uma área de contenção, que ficou conhecida como a Zona de Reclusão de Chernobyl, lugar onde os níveis de radiação são tão altos que humanos não poderão morar lá de forma segura por no mínimo alguns milhares de anos. A estimativa média são de 20 mil a 300 mil anos para essa radiação decair. E é entendendo isso que nós podemos olhar para a história de Stalker, Shadow of Chernobyl. 2006. 20 anos depois do desastre inicial, em 12 de abril, as pessoas dentro da zona perceberam algo de estranho no céu. Em cima da usina nuclear, uma luz tão forte que parecia cegar quem olhasse, apareceu. As nuvens foram evaporadas e dos céus, um raio muito forte que estranhamente durou mais do que qualquer outro, caiu. Logo após um terremoto de escala de 6,9 atingiu todos que estavam dentro e próximos à zona. O brilho ficou cada vez mais forte enquanto uma onda de energia devorava tudo que estava em seu caminho. Esse dia então ficou conhecido como o dia do segundo desastre. Depois do segundo desastre, a zona de reclusão ficou maior e mais perigosa, com as próprias leis da física sendo quebradas a todo momento. Anomalias gravitacionais, elétricas e de vários outros tipos surgiram dentro da zona. Animais e até mesmo humanos sofreram mutações com o tempo, e o que um dia fora humano na zona transformou-se em outra coisa. Durante anos a zona foi ficando menos perigosa e com os níveis de radiação diminuindo, a frequência das emissões também, então pessoas começaram a entrar de forma clandestina dentro da zona. Então nós vamos por ano de 2012, onde em um lugar desconhecido, um motorista desconhecido carrega um caminhão com vários corpos de pessoas que foram mortas por motivos desconhecidos. Quando um raio atinge o caminhão destruindo tudo, menos uma única pessoa que consegue sair intacta do acidente, porém desacordado e sem memória. Esse sem memória é o protagonista do jogo. Enquanto permanecia desacordado, um outro Stalker o encontra e decide levar para o Cordon, uma das áreas dentro da zona onde os Stalkers e outros se encontram. E sem saber o seu nome nem nada,
Siriodovic, um barman que atende a todos os stalkers que passam pelo cordon, te dá o nome de The Marked One, por causa de uma tatuagem em seu braço. Então, sem conseguir se lembrar de nada, nem mesmo de seu nome, o jogador é colocado no mundo do jogo com apenas um objetivo, algo que estava escrito em seu PDA: Mate Strelok. Essa foi uma pequena introdução ao prólogo do Stalker Shadow of Chernobyl. Eu vou tentar manter esse vídeo o máximo sem spoilers da história do jogo, porque eu quero que vocês mesmos vão atrás do jogo, deem uma chance pro jogo e joguem ele, porque vale muito a pena. Mas vamos falar sobre o jogo. Por que eu amo tanto esse jogo? Por que mesmo depois de tantos anos eu sempre volto pra jogar um pouco e nenhum outro jogo, por maior que seja, ou por mais atual que seja, não consegue tirar o posto que Stalker tem dentro de mim? Bom, essa é uma pergunta meio difícil de se responder, porque tem duas respostas. A primeira é que eu, desde criança, sempre fui muito curioso como as coisas funcionam ou por que das coisas serem do jeito que são. Então eu sempre gostei de fuçar nas coisas, ver como tudo funciona, e no dia em que eu conheci a ciência, eu soube que seria uma das coisas que eu iria mais gostar na vida. E um dia eu me deparo com uma coisinha chamada bomba nuclear. O nome pra mim parecia muito legal, nuclear, só o nome pra mim já me encantava. Então lá vai o Gabriel, curioso do jeito que é, perguntar pros professores, pesquisar na internet e etc, pra saciar sua curiosidade sobre o que tem de tão legal nesse nome. E foi um mundo novo pra mim, porque vários conceitos novos entraram na minha mente, e eu aprendia coisas novas sobre coisas que eu nunca tive interesse antes. Pra mim era algo que estava muito longe da minha realidade, e pesquisando sobre, eu vi testes de explosões nucleares, ciência por trás da fissão e fusão nuclear, reatores nucleares, e foi daí que eu conheci o desastre nuclear de Chernobyl. E ver as consequências que o nuclear, que me deixava tão intrigado, causou no mundo, de alguma maneira me fez me sentir mais interessado, que eu queria entender o que tinha acontecido, o que deu errado. E eu pela primeira vez tinha encontrado a minha beleza na destruição. Por algum motivo que eu não consigo entender, nós humanos somos atraídos para o tema da destruição. Algo maior do que nós, ou algo que nós não controlamos, nos intriga, e é chamado de a beleza da destruição. É um dos motivos da série Chernobyl, lançada pela HBO, ter feito tanto sucesso. Existem tantos jogos, filmes, livros e várias outras formas de entretenimento com base pós-apocalíptica. Ou vídeos como o E se você caísse em um buraco negro do Sensor Todo Dia, ou E se a Terra parasse de girar, do Vsauce, fizeram tanto sucesso. E comigo, qualquer coisa relacionada com o nuclear era a minha beleza da destruição. Ainda é. Então, química, física, bombas nucleares, radiação, fissão e fusão nuclear, testes nucleares e tudo que envolve esse mundo é a minha beleza da destruição. Tanto que o meu primeiro nickname online foi Yankee, por conta de um dos testes nucleares dos Estados Unidos chamado de Castle Yankee. Bom, agora com esse background fica meio fácil de entender por que nenhum jogo consegue tirar o lugar do Stalker como meu jogo favorito. Mas mesmo assim, como eu disse lá no começo, mesmo com essa minha fascinação pela coisa, eu ainda me sinto atraído por Stalker, mas não só por conta disso. Como eu disse, eu tenho duas respostas para isso. Stalker foi desenvolvido pela GSC Game World, uma empresa desenvolvedora de jogos ucraniana, e na minha opinião, o que a GSC conseguiu criar com Stalker foi algo no mínimo majestoso. Se tu curte imersão de jogos, tá perdendo muito em não ter jogado nenhum jogo da série Stalker. Pra mim, o que mais conta em um jogo é a imersão. Muitos gostam do gameplay, outros gostam de história, outros de gráficos bonitos, mas pra mim, se o jogo não consegue me trazer pra dentro dele, muitas vezes eu não chego nem a zerar, ou eu jogo, sei lá, uma vez e nunca mais. O poder de um jogo de ser imersivo é o que importa pra mim. E imersão é o que não falta em Stalker. O mundo de Stalker é muito imersivo, e a GSC criou um mundo onde a Zona e qualquer outra pessoa lá estão um pouco se lixando para quem você é ou o que você faz. Ao contrário da maioria dos jogos onde o foco é o jogador, no Stalker é o contrário. O foco é justamente o mundo em que se passa, a Zona. Jogos como os da Bethesda, por exemplo, você entra numa cidade e praticamente todos os NPCs vão falar com você ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, quebra muito a imersão do jogo, pois faz com que você seja especial, que você se destaque entre todas as pessoas do mundo. Então fica meio explícito, e isso é algo irrealista na minha visão, porque na vida real você é só mais uma gota em um mar gigantesco. E no Stalker é bem assim, não acontece desse jeito. Pro jogo você é só mais um na multidão, pois o mundo do jogo gira, você estando ali ou não. Outros Stalkers vão atrás de itens e artefatos, mutantes vão atrás de comida atacando acampamentos, e as pessoas desses acampamentos
se defendem sem a necessidade do jogador de intervir, facções disputam territórios entre elas mesmas e, novamente, sem a presença do jogador. Você pode estar explorando e mata um cachorro mutante com o objetivo de uma missão, aí tu vai atrás de pegar a sua recompensa e quando você volta pro corpo do cachorro, outro cachorro pode estar lá comendo o corpo dele. Ou as decisões que você tem que tomar dentro da zona, entre ajudar os outros Stalkers em matar animais mutados que entram no caminho, mas se você fazer isso você vai gastar munição e outros suprimentos, já que você ao participar vai chamar a atenção dos mutantes para você também. Ou se você não quiser ajudar os Stalkers e ficar só assistindo para manter os seus equipamentos, a munição e etc., você pode. E isso não vai fazer você gastar os equipamentos. Na verdade, você vai poder pegar os equipamentos dos Stalkers mortos depois. Porém, com menos Stalkers no mapa, são poucas pessoas para ajudar a defender os territórios dos Stalkers contra os bandidos, fazendo com que você tenha que tomar mais decisões ainda com base nessas que você já tomou. O Stalker é um jogo de tiro em primeira pessoa, com um aspecto de RPG, e você faz missões principais, missões secundárias. Você tem que coletar itens como armas, medicamentos, artefatos que são objetos formados nas anomalias que eu disse lá em cima na zona, anomalias gravitacionais, elétricas e enfim. Esses artefatos dão algum tipo de benefício e malefício ao jogador, como aumentar a regeneração de vida, porém reduz algum outro status do personagem. E a maioria das pessoas da zona giram em torno desses artefatos. Os Stalkers são pessoas que entram clandestinamente na zona para pegar esses artefatos e vendê-los para o mundo de fora da zona, pois pessoas muito ricas com muito dinheiro pagam muito por esses artefatos. E a maioria desses Stalkers são conhecidos como loners. Você também tem outras facções como os bandidos, a Duty, Freedom, os cientistas, o exército militar da Rússia, a Monolith e mais outras. E dependendo das ações que você toma dentro da zona, essas facções vão responder de forma diferente. Um exemplo é que você, o seu personagem, o The Marked One, é um Stalker Loner. Então você inicialmente é neutro para as outras facções. E do lado do Cordon, que é o mapa onde os Loners ficam, tem um checkpoint do exército. E caso você ataque esse checkpoint, algum tempo depois, os soldados do exército vão começar a atacar a vila inicial do Cordon como forma de retaliação pelo que você, um loner, fez no checkpoint deles. Então o mundo de Stalker, a zona, é muito imersiva para a época que foi lançado. Ter tudo isso em um jogo de 2006 é muito difícil. A maioria dos jogos daquela época pecavam muito no sentido de imersão. E apesar de ser um ótimo jogo, Stalker, Shadow of Chernobyl não é mil maravilhas. O jogo possui muitos bugs, desde crashes, NPCs importantes para a história ficando presos, a inabilidade de você pegar muitas missões de uma vez só, porque isso vai fazer o seu jogo dar crash. Armas e alguns outros itens caem para dentro do chão, sumindo no limbo, corpos somem do chão misteriosamente e vários outros. Também a gameplay não é uma das melhores. O sistema de tiro é bem ruim para os padrões de hoje em dia, então ele não envelheceu muito bem, já que o jogo é de 2006. Porém, se você colocar todos esses itens ruins de lado e focar só no que importa para o jogo, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu não quero ficar aqui comentando sobre as coisas que podem entregar a história do jogo, porque como eu disse, eu quero que vocês vão jogar por experiência própria e vejam a beleza que é esse jogo. A minha intenção em fazer esse vídeo era mostrar pra vocês a beleza escondida dentro do Stalker. Muitos olham e julgam o jogo só por ele ser de 2006, por ele ter gráficos e mecânicas datadas, mas ignorando tudo isso, é um jogo que vale muito a pena de ser jogado, pelo conjunto inteiro da obra. Tudo que ele oferece para um jogo de 2006 é insano. E a minha vontade de gravar esse vídeo surgiu por conta de um amigo meu que começou a jogar esse jogo porque eu ficava enchendo o saco dele pra jogar. E ele começou a jogar e acabou gostando pra caramba do jogo, e isso me deixa muito feliz. Pois como eu disse, esse jogo não é muito famoso por aqui. Eu espero que eu tenha de alguma forma atiçado a curiosidade de vocês em tentar dar uma chance pro Stalker Shadow of Chernobyl. Por mais datado que o jogo seja, por mais difícil que ele seja também, e bugado, existem inúmeros mods que arrumam esses erros do jogo. Mods que melhoram os gráficos, as mecânicas, modelos e etc. para transformar o jogo. Mods como Stalker Complete Edition, Call of Chernobyl, que junta os 3 jogos da série em um só, e vários outros como Autumn Aurora, que é o meu favorito e é o que eu uso durante as gravações do gameplay que está sendo usado nesse vídeo. Eu sempre tive muitas dificuldades em descrever o que eu sentia jogando Stalker, ou porque eu gostava tanto desse jogo, e um dia, andando pelo YouTube, eu vi um comentário de um cara que me ajudou a encontrar exatamente as palavras certas para descrever o que eu sinto jogando Stalker. Ter o idioma do jogo falado sendo russo deixa o jogo mais interessante para mim. Faz você se sentir realmente como alguém de fora, que você não pertence àquele mundo, e você não entende o que as pessoas conversam. Você pode fingir que você faz parte do mundo, mantendo a cabeça baixa, mas você não pode tomar parte. Mesmo assim, você e os outros Stalkers compartilham um sentimento que você não vai encontrar em lugar nenhum.
O sentimento de um pequeno pedaço de felicidade em um mundo enorme que não dá a mínima pra você ou pra qualquer outra pessoa. E mesmo as barreiras linguísticas e culturais são quebradas por uma fogueira e uma melodia. Então esteja atento e preste atenção, mesmo se você não entender, porque o companheirismo, por mais tênue que seja, pode fazer diferença entre sobreviver e ser destruído pela sua própria mente. Obrigado e até a próxima.